Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo que estamos falando sobre esse tema tão importante que é o compliance no serviço público. Trago hoje para vocês uma temática que é tratado sobre a legislação aplicada ao compliance. Não vou trazer para vocês aqui lei, não vamos estar lendo parágrafos de lei, porque ficaria uma aula muito cansativa e não conseguiríamos atingir o objetivo, que é trazer esses pontos tão importantes sobre a legislação que está aplicada ao compliance. Convido vocês, após o término dessa videoaula, vocês buscarem no material de apoio as legislações que estarão lá disponíveis, ou até mesmo dentro da busca na internet, vocês fazerem a pesquisa sobre as legislações que aqui trabalhamos para que vocês consigam complementar o conhecimento, que é fundamental para a aplicação do recurso dentro do serviço público. Bom, primeira lei que vamos trazer para vocês aqui é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é a Lei 13.709 de 2018, onde ela traz alguns pontos importantes que vale a pena trazer para vocês, para que possamos aqui conversarmos e entender sobre a aplicação dessa lei dentro da transferência de recursos fundo a fundo. Então, quais são os princípios a serem observados? Primeiro, qual a finalidade? Como é que essa legislação está aplicada dentro do meu serviço público? Como é que essa legislação ela vai impactar diretamente no compliance dentro do serviço público? No segundo ponto, temos aí a adequação. Como é que eu vou adaptar essa minha lei para o serviço público? Como é que eu vou adaptar essa lei para a minha atividade dia a dia? Segundo, a necessidade de essa lei existir, a necessidade de eu ter uma preocupação em ter esses dados que eu tenho sobre a minha custódia, o meu conhecimento, de forma sigilosa, sem transparecer, sem entregar de forma voluntária esses dados para pessoas que tenham interesse nesses dados para agir de forma maldosa ou como uma forma estratégica no mercado. Segurança, transparência desses dados. Como é que eu vou fazer uma transparência dos meus dados de forma não entregar dados que sejam sigilosos? Como é que eu vou fazer essa transparência não ser tão transparente? Então, isso é uma preocupação que devemos ter dentro do serviço público, que estará fundamentada nessa Lei Geral de Proteção de Dados. A segurança, a prevenção de ter possíveis riscos desses dados sobre a minha guarda serem expostos para situações que não são necessários. E a responsabilização e a prestação de contas frente ao serviço público, como ele deve ser feito, como eu posso mostrar dados de aplicação sem demonstrar alguns dados, algumas informações que são sigilosas, que não são para ser divulgado de uma forma geral. Bom, o tratamento dos dados pessoais, né? Os dados de monitoramento de ruas sejam compartilhados em órgãos públicos, locais, estaduais, federais para execução de políticas de segurança, desde que respeitadas aí as regras que está previsto lá no artigo 23 e 26 da LGPD. Então, quando eu falo sobre aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados dentro de um serviço, de uma transferência de recurso fundo a fundo, quando eu tenho lá, utilizei um recurso público para fazer a aplicação em monitoramento desses dados. Então, eu vou fazer uma divulgação que eu utilizei esse recurso para esta finalidade. Porém, eu tenho que ter uma preocupação em que os dados que ali foram coletados, através daquele monitoramento, por exemplo, de um circuito de câmera,
como esse dado vai ser transparente para a sociedade. Eu tenho que ter uma preocupação para que eu não venha trazer informações que sejam de ordem sigilosa e eu vá ali com essas informações que eu acabei de publicar, trazer aí alguns problemas que está de contra as legislações federais, estaduais e até mesmo as regras previstas na lei LGPD. Bom, as transparências ativas no setor público. Um exemplo, a prefeitura de alguma determinada cidade quer implementar um sistema de alarmes para escolas com identidade de alunos e responsáveis, funcionando, né, através financiado por esse recurso fundo a fundo. E ele deve publicar em sites de informações sobre o que é coletado, como é utilizado e quais são os direitos do cidadão sobre esses dados. Então, quando eu faço essa transparência ativa, que é aquela que o serviço público ele divulga sem a necessidade da sociedade buscar essa informação, ele deva fazer dessa forma a aplicação desse recurso, essa transparência, de forma que o que está sendo registrado, o que está sendo monitorado, são dados que eu não posso sair divulgando, fazendo divulgações de imagens das pessoas dentro dos ambientes escolares, mas que lá dentro do portal da transparência eu consiga trazer essa informação, quanto que foi gasto, quanto que foi aplicado do serviço público, aonde foi aplicado, qual foi a escola que foi aplicado esse recurso. Porém, os dados que assim foram obtidos através das câmeras, isso são dados que são considerados sigilosos. Sanções para descumprimento. Se por acaso haja um descumprimento, o que deva ser feito? Como deve ser feito? Um exemplo, caso uma Secretaria de Segurança Pública utilize do seu banco de dados de forma excessiva, sem uma finalidade definida ou sem fundamentos legais para isso, pode sofrer sanções administrativas que vão de advertência até a suspensão das atividades relacionadas ao uso de dados. Então, eu sou detentor de um banco de dados, por exemplo, de informações de monitoramento do centro da cidade, e ali eu utilizo essas informações com fins para favorecer alguém ou com uma finalidade de querer demonstrar um grande fluxo, ou querer utilizar isso para campanhas, ou querer utilizar isso para formas de se promover dentro do processo. Isso aí a lei ela não vai permitir, ok? Seguindo para o próximo tópico, nós temos aí o seguinte, lei anticorrupção. Bom, essa lei ela vem trazer para a gente alguns pontos importantes. A lei anticorrupção, ela está descrito lá na lei 12.846 de 2013, e ele vem falar, primeiro, um dos tópicos principais é a responsabilização objetiva e integridade na transferência. Uma empresa contratada pelo Estado para fornecer coletes à prova de balas, por exemplo, entrega equipamentos de baixa qualidade, que leva, né, coleta em risco da vida dos policiais e fatura valores acima do mercado, em acordo ilícito com servidores públicos. Então, no processo lá de contratação, de fornecimento de um produto, dentro do serviço público, é fornecido um produto de baixa qualidade por um valor acima do mercado de um produto considerado de boa qualidade. Isso conveniente com alguns servidores públicos que estão fazendo essa contratação. Então, a Lei 12.846 prevê uma responsabilização objetiva e prevê essa integridade nas transparências desses repasses do fundo a fundo. Fraudes em licitações ou má gestão dos recursos. Ele fala o seguinte, um exemplo, né? Um gestor público em conluio com empresários locais, realiza licitação direcionada para a empresa específica, que já havia combinado de oferecer o menor preço e depois superfaturar com aditivos. Então eu vou lá, coloco um produto
coloco um serviço à disposição, só que durante o processo de fornecimento daquele serviço, do processo de fornecimento daquele produto, eu faço um superfaturamento de aditivos. Ou seja, coloco um valor inicial baixo para que eu consiga ganhar essa licitação, essa concorrência entre outras empresas. Só que durante o processo de execução, eu vou fazendo a colocação de aditivos para que consiga aumentar esse meu faturamento. Muitas vezes isso combinado com alguns servidores públicos, isso está previsto lá na Lei 12.846 como fraudes em licitações ou má gestão em recursos. Bom, essa lei ainda traz algumas sanções administrativas e seus efeitos concretos. Um exemplo, caso um fornecedor de equipamentos desvie parte do dinheiro recebido de uma transferência fundo a fundo, a punição pode incluir a devolução dos lucros obtidos ilicitamente, proibição de firmar novos contratos com o governo e até mesmo a suspensão das atividades. Ou seja, dentro dessa lei 12.846, ele traz essas sanções administrativas que já vem trazendo algumas punições além das outras que podem ainda estar vinculado a esse processo fraudulento. Cadastro de empresas punidas, proteção futura para o governo. Um exemplo, se uma empresa desviou verbas do recurso fundo a fundo, o seu nome poderá ser incluído no CNEP, o que impede a sua participação em futuras licitações de compras, contratações ou convênios dentro da área, por exemplo, de segurança pública. Então, quando eu tenho alguma empresa que, por algum motivo, teve algum ilícito dentro do processo ou dentro do seu processo de execução, teve algum problema, trouxe algum prejuízo de forma planejada para o serviço público, essas empresas recebem-se esse cadastro de empresas punitivas, conhecido como CNEP. Ainda dentro dessa lei, temos aí o acordo de leniência, ou seja, um estímulo à denúncia ou à transparência. Uma empresa envolvida em fraude em licitação denuncia o esquema, colabora com a investigação e revela nome de servidores públicos e agentes privados beneficiados com o desvio desse recurso financeiro. Em troca disso, tem uma obtenção na redução do valor das multas e isenção de publicação das decisões condenatórias a respeito dela. É o benefício do entregar a informação, entregar todo o esquema, como foi pensado aquilo, para que, através disso, as empresas, através disso, o serviço público consiga identificar os envolvidos no processo e, como contrapartida disso, ter aí alguns benefícios, como a redução de algumas sanções aplicadas sobre essa empresa. A solidariedade nas parcerias e consórcios. Um exemplo, um consórcio de construtoras é contratado para construir um centro de comando integrado de segurança com verba do fundo a fundo. Se houver fraude ou superfaturamento, todas as empresas do consórcio respondem solidariamente pelos danos, multas e obrigações de ressarcimento. Ou seja, tem várias empresas que estão ali naquele consórcio daquela construção. Se houve fraude, respondem lá solidariamente. Outra que eu trago aqui para vocês é a política de governança. Bom, dentro da política de governança, previsto lá no decreto 9.203 de 2017, ele traz um conceito central. Ele diz o seguinte, que é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle posto em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, quando eu falo em governança pública, eu estou atrelando vários conceitos importantes ali, que é a liderança, a estratégia, o controle, eu poder avaliar, eu poder direcionar e monitorar
como será gerido aquele recurso. Dentro da governança, eu tenho um tópico fundamental e muito importante, que é a gestão de risco. Antes de liberar qualquer pagamento para a construção de um novo batalhão, por exemplo, com recurso fundo a fundo, a Secretaria Estadual de Segurança identifica riscos de atraso na obra ou superfaturamento e pode adotar controles para mitigar esses riscos, como implementar fiscalização, regular e acompanhar o cronograma de execução da obra. Então, através dessa gestão de risco, eu tenho lá um mapa de todo o processo, a minha matriz de risco, onde lá eu vou conseguir fazer essas identificações. Tenho esse tópico que pode gerar para mim um risco. Então, como é que eu vou criar estratégias para que isso não venha trazer para mim algum risco? Então, é uma forma de eu me antecipar a um possível problema que possa ser proveniente dessa má aplicação do recurso. Temos o seguinte ponto ainda, sobre os princípios, né? Nós temos aí uma capacidade de resposta. Como é que eu vou conseguir, através da estratégia de governança, ter uma capacidade de resposta? Como é que eu vou trazer uma segurança de pronto atendimento às demandas que vêm a mim sendo requisitadas? Um processo de integridade, estar ali buscando sempre combater a corrupção, incentivando a denúncia, incentivando que as pessoas tenham uma postura ética frente à aplicação dos recursos. Ter uma confiabilidade, onde na política de governança, se eu tenho uma política, uma estratégia de governança que traz uma segurança jurídica, que traz uma segurança para a execução dos procedimentos, eu trago assim uma confiabilidade no meu processo. Uma melhoria regulatória, ou seja, tenho sempre a preocupação de estar com os regulamentos, aplicando as legislações de forma contínua, sempre buscando melhorar essa minha aplicação. E ter sempre prestação de conta e responsabilidade. Tudo que está sobre a minha gerência, eu trago evidências, eu trago dados que possam corroborar com a boa gestão de governança que eu tenho. E, por último, fazer a transparência, não só passiva, mas como a transferência ativa, onde eu possa trazer para a sociedade dados que são relevantes, informações que vão trazer uma informação, vão trazer uma segurança jurídica para todos aqueles valores, aqueles recursos que estão sendo aplicados. As diretrizes da política de governança, ela busca direcionar as ações para a busca de resultados, para a sociedade e encontrando soluções tempestivas e inovadoras para poder lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades. Então, quando eu falo nessa gestão de governança, faço uma gestão de risco, monto a minha matriz. Dentro dessa matriz, eu vou criar estratégias de prioridade. O que é prioridade? O que é que vai trazer um impacto mais positivo frente à minha sociedade? Existem vários problemas. É impossível ter uma sociedade que não tem problema. Toda sociedade vai ter algum problema, porque isso é proveniente da comunidade em si. Porém, o gestor público, visando a boa governança, ele vai fazer o quê? Criar uma matriz, traçar estratégias para que eu possa direcionar esse meu recurso para uma boa prioridade, onde eu possa ali ter um atendimento de uma sociedade que precisa mais daquele recurso. Trazendo ainda aí os mecanismos de governança, tenho aí algumas palavras-chave, que são a liderança, a estratégia e o controle. Existe uma frase que diz que a liderança, né, o exemplo, ele arrasta as pessoas. Então, se eu tenho um líder que consegue trazer, implementar, estimular a sua equipe, trazer dados, trazer informações, dar condições para que a equipe consiga produzir, isso é fundamental para o meu processo de governança. Ter estratégia, eu pensar da melhor forma, eu pensar
de que forma eu posso otimizar a capacidade técnica, a capacidade operacional da minha equipe. E por último, ter o controle. Quem não tem o controle não consegue gerenciar. Se eu tenho lá vários servidores sob o meu comando, e lá naquela atividade, dentro do meu setor, eu não consigo ter um controle, monitorar a produção, verificar quantos itens aquela pessoa está produzindo, ou quantos resultados aquela pessoa trouxe, eu não consigo medir, eu não consigo controlar, saber se eu estou ou não avançando dentro dos meus objetivos. E a gestão de risco e controles internos. No processo de repasse fundo a fundo, por exemplo, para comprar viatura, a administração estadual cria listas de controle para aprovação de fornecedores, fluxo de acompanhamento financeiro e avaliação de riscos de atraso ou fraudes nesse processo, documentando tudo de modo padronizado. Se eu consigo criar, se eu faço um roteiro dessa padronização, eu consigo, através de um checklist, através de métodos de avaliação, verificar se a minha gestão de risco está sendo efetiva. Se não está sendo efetiva, aplicar um programa de um PDCA, que é um planejamento, é você criar estratégias de melhoria contínua. Então, através disso, eu consigo atrelar a gestão de risco e o controle interno. Temos ainda, dentro desse decreto, o processo de auditoria interna, que, caso haja suspeita de desvio de dinheiro na contratação, por exemplo, de uniformes para a Polícia Militar, pagos com verba de fundo a fundo, a auditoria interna deve investigar rapidamente e sugerir mecanismos corretivos para evitar uma reincidência. Então, se eu já tenho uma equipe interna, se eu já tenho pessoas internas que realizam essa auditoria, sem precisar que essa observação, que esse recurso tenha sido aplicado de forma errônea por pessoas externas à minha instituição, isso pode gerar uma repercussão negativa, uma repercussão, um problema dentro da minha gestão. Então, se na minha gestão de governança eu já tenho pessoas que estão focadas a isso, isso é fundamental. E fazer a transparência e a prestação de contas, que no contexto de fundo a fundo, a administração estadual pública, na administração estadual publica relatórios regulares no portal da transparência, detalhando doações, despesas, resultado dos projetos apoiados com a transferência desse recurso, permitindo assim um controle social e a atuação de órgãos de fiscalização. Então, eu faço as minhas ações, registro, crio evidências e publico, respeitando, claro, a lei de LGPD, que já tratamos anteriormente. Agora vamos fazer um intervalo e já retornamos com o próximo bloco, ainda falando sobre legislação aplicada ao compliance.